Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Em primeiro lugar, como sempre, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar mais esse vídeo aqui para ajudar você na sua aprovação que passa por aqui. Em segundo lugar, agradeço a cada um de você que é inscrito ou inscrita aqui no meu canal no YouTube. Muito obrigado por ter me ajudado a atingir mais uma meta, né? Já somos mais de 18 mil inscritos aqui no meu canal no YouTube. Eu agradeço a você que me prestigia. Aproveita aí você que ainda não é inscrito ou inscrita, eu peço que você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, tá? Que é muito importante aqui para o crescimento desse canal. Para você que ainda não me conhece, sou o professor Alessandro, sou mestre em língua portuguesa, tá? Atuo aqui no concurso, aqui no canal no YouTube, especificamente para concurso público, né? Quer para língua portuguesa, quer principalmente para redação na prova discursiva. Então, nosso vídeo hoje é o vídeo inicial, que eu vou que eu preparei aqui uma série de vídeos para tratar desse concurso, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e especificamente eu vou falar sobre a prova discursiva. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre temas e tópicos Sebrasp. Eu vou analisar alguns temas que a banca já cobrou, vou mostrar aqui algumas propostas também para você treinar e trazer aqui um comentário sobre uma mudança, uma tendência que houve agora no concurso recente que a banca promoveu, né, para o cargo de policial federal, né, seja para agente, né, administrativo no nível médio e outros cargos. E eu espero que essa tendência não mude, porque se ela não permaneça, porque se permanecer significa que você vai ter que ajustar o seu texto. Eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? Então, antes de mais nada, como eu falei, tá? Eu peço a você que preste muita atenção nesse vídeo até o final. E também está disponível aqui e-book, caso você tenha interesse, tá? Já está disponível o e-book com temas, textos prontos, estruturas semi-prontas, tudo sobre o perfil da banca Sebrasp e tudo preparado especificamente, gente, para esse concurso do TJPA, Banca Sebrasp, tá ok? E também eu estou fazendo correções, tá? Então aqui está o nosso tema, né, da nossa primeira aula hoje. Vamos falar aí sobre temas e tópicos, né, pela banca Sebrasp. Lembrando que nós vamos analisar no contexto de atualidade, né? Que é isso que a banca deixou bem claro no edital. Então, a nossa primeira aula tem uma playlist aqui no meu canal no YouTube, procure aí concurso TJPA 2025, que os vídeos estarão disponíveis aqui, esse e os demais específicos para esse concurso. Aí aqui, gente, como eu falei, sobre e-book e correções, tá? Específico aqui para a PF também, TJPA. Então, caso você tiver tendo interesse, é só me chamar por aqui, pelo zap profissional que eu uso somente para isso. Aqui os valores, correção individual R$ 20, eu tenho aqui, ó, pacotes. Cada correção minha, deixa eu rapidinho aqui, tá? Você recebe uma folha em PDF em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca Sebrasp. Além disso, eu comento em forma de vídeo curto e tiro dúvidas, devolutivo em até 72 horas, mas normalmente eu levo menos tempo, tá? Então aproveita aí que o senhor está de férias, mas para concurso não está não, tá? Para você ter um preparo muito bom aí, eficiente para a sua prova discursiva. Então, dito isso, professor, essa aula aqui serve para todos os cargos? Serve para todos os cargos em que se enquadram nesse contexto aí da atualidade, tá? Aqui eu coloquei alguns trechos do edital, não tem muita coisa, tá, gente? Para o nosso vídeo ficar bem objetivo. E aqui a parte do edital que trata da prova discursiva. E aqui, precisamente, eu destaco que o tema vai ser relacionado à atualidade. O que é mais interessante ainda, que a banca Sebrasp ela tem feito, né, em alguns concursos esse tipo aqui, ó, de enunciado de informação. Então, olha só, é o conteúdo que você deve estudar para a prova discursiva, né? Então, somente para a prova discursiva da atualidade. São tópicos relevantes e atuais de diferentes áreas. Então, a banca pode cobrar segurança pública, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, tá? Dentro do que das suas interrelações e suas vinculações históricas, né? Nos concursos mais recentes, SUSEP e Polícia Federal,
a banca ela deu uma enfatizada aqui nesse tópico relacionado à educação. Já já eu mostro para você esses temas. Então, a banca ela enfatizou bastante. Antes, em outros concursos, ela deu uma enfatizada aqui na questão relacionada ao meio ambiente. Mas, assim, você que está estudando para esse concurso, fique ciente que a banca Sebrasp, perdão, para esses temas aqui, se você procurar propostas, você vai encontrar. Então, eles têm uma facilidade muito grande em elaborar temas, gente. Então, tecnologia aqui também é algo que cai bastante, tá? Mas levando em consideração os últimos concursos, tá? Então, PF foi aqui a questão da educação, né? SUSEP, e outros concursos promovidos anteriormente, cuja temática era atualidade, a ênfase foi na questão ambiental. Já já eu mostro isso aqui. Não quer dizer que você não vai treinar esses outros tópicos aqui, porque tem temática muito interessante, né? Segurança é um quesito assim que normalmente a banca ela cobra para a área de segurança pública, mas como está aqui, você deve treinar. Então isso aqui eu acho interessante, porque por aqui, ó, deu para elaborar alguns temas, algumas propostas temáticas. Elas estão, essas propostas estão no material, com o meu e-book, como eu falei para você, e também em algumas situações tem textos prontos para lhe ajudar a ter a noção daquilo que você vai fazer, né? Então, aqui para você ter uma ideia, ó, os temas, né? Alguns temas recentes do concurso da PF, nesse caso aqui, ó, trilha de aprendizagem, e aqui eu destaco desse tema aqui, ó, para o SUSEP, né, concurso SUSEP, olha só aqui, ó, uma temática, inclusive que estava, né, no meu material que eu elaborei para esse concurso, é justamente, ainda tinha o texto pronto, tá? Educação e inclusão financeiras no contexto brasileiro, né? Então, aqui o enunciado dizia que o candidato deveria abordar esses tópicos que já já que eu vou tratar sobre isso, ok? E aqui está essa surpresa, essa inovação para quem foi fazer a prova no período da tarde, precisamente por cargo 15, né, agente administrativo nível médio. Então eu ainda estou analisando essa possibilidade de que a banca Sebrasp possa fazer isso também para o TJPA ou para outros concursos. Então, até então, pelo que está no edital, não há essa possibilidade, mas como eu trabalho nessa possibilidade e quem trabalha comigo disse, olha, é melhor treinar, é melhor ter segurança para não ser surpreendido. Então, isso aqui com certeza surpreendeu muita gente, tá? Primeiro, a banca já cobrou dissertação argumentativa, professor Alessandro? Já cobrou em outros concursos. Polícia Civil de Rondônia, inclusive o tema eu lembro e tem até no meu material aqui que foi questão relacionado a rendas, né? Questão de transferência de rendas. Tem aqui no meu material. Só que nesse caso, nesse concurso que ela cobrou de dissertação argumentativa, não era só essa frase temática, não era só uma frase temática. Além da frase temática, tem os tópicos. Então vamos lá, vamos falar de tema aqui. O que eu quero enfatizar para você? Você que vai fazer a prova da Banca Sebrasp primeira vez, entenda. A prova discursiva provavelmente vai ser nesse estilo aqui, ó. Ela apresenta um texto motivador. Você não vai copiar nada daqui, é simplesmente para você se inspirar, ter uma ideia. Apresenta o enunciado e aqui pode vir essa frase temática e, além dessa frase temática, esses tópicos. Então, o que significa? Nesse caso aqui, ó, é um texto dissertativo expositivo. Então, o que vale nessa situação? Que você desenvolva fatos e informações sobre, tanto sobre essa frase temática, quanto cada tópico aqui. E aqui é muito importante, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Aqui é muito importante para que você observe o seguinte, ó. Na frase temática eu tenho palavras-chave. Essas palavras-chave, elas têm informações que devem aparecer no seu texto. Então, por exemplo, aqui, ó, o candidato discorreu só sobre educação financeira e não sobre a inclusão financeira. Ele abordou de maneira parcial, porque aqui tem que ser tanto sobre educação quanto inclusão financeiras. E outra, no contexto
brasileiro, ou seja, tem em determinadas situações que o candidato ele começa um texto, ele quer fazer uma abordagem, porque a questão do endividamento é algo mundial, global, não precisa disso. O recorte que vai ser feito é a nível de Brasil. Então não precisa sair, porque saindo de Brasil, não necessariamente você vai perder ponto, mas é uma informação desnecessária, não vai agregar nada no seu texto. E aqui, nesse tipo de tema, gente, o que eu chamo a atenção? O seu texto, no seu texto, você deve desenvolver fatos e informações sobre cada enunciado que está aqui. Ó. Então, tópicos ou aspectos são esses enunciados em que a banca pede que você faça o que? Discorra, ou seja, escreva, explique, analise, exponha. Então, aqui no tópico 1, empecilhos para a efetiva inclusão financeira dos cidadãos. Um exemplo. Então, nesse caso, quando o tópico está no plural, eu chamo atenção para que você apresente, cite, tá? E explique, por exemplo, aqui, pelo menos dois empecilhos, pelo menos dois obstáculos. Tá? Então, em determinadas situações, tem causas, né? Nesse caso, tem obstáculos que podem ser gerais, como, por exemplo, a ausência de atuação do Estado, a falta de uma educação, né, financeira, a falta de uma consciência e tal, etc. Enfim, o importante é que cite e explique e comente de exemplos. E aqui, ó, nesse quesito, ó, o papel da educação financeira no combate ao endividamento, ou seja, nesse caso aqui, o candidato ele deve apresentar fatos, informações sobre qual é a importância, ó, qual é a função da educação financeira. Uma vez que tem educação financeira na escola, de que maneira ela pode contribuir para evitar que mais pessoas se dividam. Então, tem que desenvolver fatos e informações sobre isso. E aqui, ó, mais um tópico que está no plural, reflexo da educação financeira no desenvolvimento econômico do país. Então, com certeza aqui, quem fez, né, citou e explicou pelo menos dois reflexos positivos, né, da educação financeira no desenvolvimento econômico do país, né, que aí vai evitar que muitas pessoas se dividam e, claro, endividamento provoca uma série de consequências negativas na pessoa, certo? E se a banca, como eu falei, ó, esse aqui é o tema via de regra da banca Sebrasp, tá? Se porventura a banca cobrar, vier no dia da sua prova, vier isso bem aqui, ó. Então preste muita atenção. Na grade, no edital, tá? Pelo menos no concurso da PF, deixou bem evidente que isso poderia acontecer aqui, ó, no nível médio. No TJPE, eu ainda estou absorvendo isso, eu estou assimilando para não ter esse risco. Então, no concurso da PF, havia essa possibilidade. Professor, se vier uma possibilidade, se vier, não se preocupe que no próximo vídeo eu vou tratar especificamente sobre essa estrutura, mas aí você vai ter que mudar um pouquinho. Se a banca vier cobrar uma dissertação argumentativa, aí o que acontece? Você vai analisar a frase temática apenas. Então, na frase temática, tem palavras-chave. Ou seja, gente, dentro de uma proposta de texto, esses elementos aqui, ó, esses excertos, eles compreendem textos motivadores. Então, aqui é só para você dar uma lida, para ter uma ideia, uma base, suscitar, instigar algum repertório, algum conhecimento de mundo que você tenha. Somente para isso, você não vai usar nada daqui, você não vai citar no seu texto. Qual é o elemento mais importante aqui? É isso bem aqui, chamado de frase temática. É o tema. Dentro do tema da frase temática tem palavras-chave, ou seja, palavras importantes em que você deve, nesse caso, como é uma dissertação argumentativa, você deve desenvolver fatos, informações e opiniões. Aqui, nesse caso, você vai ter que apresentar uma tese, ou seja, um posicionamento. Mas o mais importante para a banca Sebrasp, perdão, é você desenvolver fatos, informações, opiniões ó, sobre cada elemento que está aqui. Aí o que acontece? No meu material eu explico. Quando a frase temática é desafios, você vai citar e explicar problemáticas, elementos negativos. Quando o tema é a importância, muito cuidado nisso aqui.
Você pode problematizar, tipo, na introdução, mas a sua ênfase vai ser em aspectos positivos. Você vai explicar por que a competência da leitura é importante, de leitura é importante para o exercício da cidadania na era digital, tá? Então, aqui, quais são as palavras-chave que nós temos? Importância, competência de leitura, ou seja, por ser competência, é um processo, algo que se adquire, que se desenvolve, qualquer um pode desenvolver. E aqui, ó, exercício da cidadania, uma vez que uma das finalidades, né, um dos princípios basilares da educação, da finalidade da educação, é justamente preparar o indivíduo, né, para o mercado de trabalho e para o exercício pleno da cidadania. E detalhe, ó, vamos dizer que você desenvolveu, apresentou o posicionamento, disse que a leitura ela permite, né, que o cidadão ele desenvolva raciocínio lógico, concentração, tenha condições de desenvolver como uma pessoa autocrítica, consciente de mundo, mas você esquece, por exemplo, de discorrer ó, no contexto da era digital, ou seja, para a banca Sebrasp é fatal isso aqui. Significa que ela vou apresentar aqui para você, né, o padrão de resposta, e significa que você não fez a abordagem completa do tema. Bom, o que me chamou a atenção, já eu explico aqui, é que não, pela grade não havia tanto essa previsão aqui. Porque quando a gente fala de dissertação argumentativa, a gente lembra de vários elementos, mas eu não quero focar ainda em estrutura. Aí vamos lá aqui, ó. Falando desse aspecto aqui, ó. Pronto, é aqui, ó. Isso já é tema para a nossa próxima aula. Então, olha só, presta atenção aqui. Você está estudando comigo, tá? E você já adquire o material meu. Nesse material tem algumas estruturas. Essas estruturas, mesmo sendo para dissertação expositiva que eu preparei para você, você pode utilizar, você pode empregar. Tá? O que eu estou observando que a Banca Sebrasp está fazendo, né, que nessa questão de tema e tópico ou só frase temática, é que ela quer que o candidato ou a candidata escreva um texto que não seja um texto com sequência de enunciados, mas que seja um texto coerente e coeso. Tá? Eu observei alguns concursos que tinha textos que praticamente era numeração de ideias. E tinha um avaliador que o candidato ele majorou, né? Ele conseguiu tirar nota máxima em conteúdo porque desenvolveu. Mas eu achei estranho. Para mim, eu achei estranho. Nossa, eu não sabia que não tinha que ter conectivo, não tinha que ter elementos coesivos. Só que agora o Sebrae está observando isso, né, que não é de hoje, é de recente, aliás, não é de ontem, né, é de recente, é recente essa questão, eles estão observando se você vai desenvolver um tema com tópicos ou só com frase temática em um texto coerente e coeso, tá? Isso eu vou detalhar na próxima aula sobre tópico, estrutura. Aí olha só aqui, ó, nesse caso, o que a banca vai observar quem discorreu esse tema? Se escrever um texto que tenha a estrutura da dissertação argumentativa, tá? Se, olha aqui, ó, se nesse texto ele tem coerência e coesão, ou seja, a coerência do texto que apresenta início, meio e considerações finais, e, claro, apresenta elementos coesivos entre e dentro dos parágrafos. As minhas estruturas para dissertação expositiva, elas servem para dissertação argumentativa, que você vai fazer só apenas alguns ajustes. Mas, a dependendo da situação, eu também tenho estruturas específicas. E aqui, ó, veja, a banca ela observa, ó, desenvolver integralmente o tema, abordando todos os seus aspectos com argumentação consistente, tendo demonstrado a importância da competência de leitura, ou seja, nesse caso aqui, o que acontece? Ó, é aquilo que eu falei para você, olha só, palavra-chave, competência de leitura, exercício da cidadania, era digital. Se o candidato não discorreu, por exemplo, sobre o exercício da cidadania, só discorreu sobre a competência de leitura e da era digital, tá? Então tem uns conceitos aqui. Então, independente se a banca vier cobrar para você o, o tema padrão, esse aqui, ó, frase temática e tópicos, ou somente tópicos, ou frases temática, entenda uma coisa. Para o Sebrasp, é importante que você explique, que você exponha, que você desenvolva fatos e informações sobre o que cada palavra-chave que aparece aqui no tema, nesse caso aqui, tá, gente? E aí é muito importante prestar atenção nesses aspectos. Se é a importância
você não vai enfatizar os desafios, as dificuldades. Você pode problematizar, mas o foco vai ser nisso aqui, ó, na importância, ou seja, aspecto positivo, certo? Então, para uma proposta temática como essa aqui, uma estrutura da dissertação, nesse caso, ó, seria essa bem aqui. Como eu falei, nós não vamos falar de estrutura hoje, eu quero falar de temas. Continuando, olha, tema da atualidade recente, exigido pela banca Sebrasp. Aqui a banca cobrou racismo ambiental, outra proposta dramática sobre a questão do meio ambiente, fake news ela já cobrou. Enfim, então houve um momento da ênfase na questão ambiental. E aqui, ó, eu chamo a atenção de novo para esses quesitos. Então não esqueça, o tema, a prova discursiva da banca Sebrasp, ela tem esse perfil aqui, ó. É muito importante você prestar atenção nessas informações. A prova discursiva, o enunciado, aqui contou com uma charge, né? Nesse caso. E aqui o enunciado, ó, texto dissertativo. Lembrando, texto dissertativo ele é um tipo textual. E ele, como tipo textual, ele tem a dissertação expositiva e tem a dissertação argumentativa como gênero. Tá? Aqui é dissertativo, então, exposição. Veja, ó, frase temática, ação global para o enfrentamento da emergência climática, a responsabilidade com o presente e com as futuras gerações. Muita gente teve abordagem tangencial nessa proposta temática. Por quê, professor? É porque por causa desse item bem aqui, gente. Eu explico, olha só, um vídeo como esse aqui hoje, ele é muito importante para tratar sobre essa questão de tema. Preste muita atenção nos tópicos. O que estiver sendo solicitado para a banca Sebrasco, você deve desenvolver fatos e informações. E preste muita atenção quando estiver no plural. Então, aqui, ó, principais atores da ação global necessária ao enfrentamento da emergência climática. Tá? Então, o que aconteceu aqui, professor? Gente, quando a banca ela pede principais atores, dentro desse contexto, o candidato ele poderia mencionar, por exemplo, citar e explicar, não esqueça disso. As grandes empresas, né, as multinacionais, porque de certa maneira são as maiores responsáveis por isso. Poderia citar os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, vamos dizer assim, porque eles são os que mais exploram e o candidato, claro, no texto dissertativo expositivo vai explicar por quê. Qual é a responsabilidade, né? Por que eles podem ser considerados os principais autores. Dentro de uma, vamos dizer assim, de uma complexidade, na hora de você não lembrar de uma situação como essa, tá? Aí você pode utilizar, por exemplo, o Estado, pode dizer que é o poder público, tá? Ter o cuidado com quando mencionar agentes que a gente chama, eu chamo de genérico, tipo colocar o ser humano, por exemplo. Aí é algo bem genérico. Então, numa situação como essa, é provável que o candidato ele vá ter penalização aqui, ó, não vai tirar pontos nesse contexto aqui, ó, de maneira total, porque o ator é bem genérico aqui, ó. Então, principais atores da ação global necessária ao enfrentamento. É isso? Então, quem? Vamos colocar aqueles que prejudicam o meio ambiente como responsável. É você, aí você vai explicar. É importante que você explique, você diga como, né? Então, por quê? De novo, olha só. Impactos das mudanças climáticas sentidos atualmente, tá? E ações presentes viáveis para o seu enfrentamento. Outro item que muita gente tangenciou. Então, quando a banca solicita impactos, o que acontece? Muito candidato coloca assim, ó, um dos principais, não faça isso, tá? Um dos principais efeitos. Não, você vai dizer assim, ó, um efeito é a enchente, um exemplo. Aí explica por quê. Ponto seguida, outro efeito é. Ou coloca elemento coesivo, ademais, além disso, tá? E aí você vai estar desenvolvendo o quê, ó? Então, citou e explicou pelo menos duas consequências das mudanças climáticas que são sentidas atualmente. E detalhe, ó, continua a leitura do enunciado, preste muita atenção. Nesse caso aqui está sendo solicitado que, ó, ações presentes que sejam viáveis
para o enfrentamento do que? Dessas mudanças climáticas. Então, você vai citar e explicar e comentar, ou seja, vai dar exemplos. Então, ações viáveis são ações que podem ser aplicadas, não necessariamente hoje, mas é algo que não seja absurdo, né? Então, é algo importante. E aqui, ó, de novo, olha a questão da importância, ó. Importância de se pensar agora no clima para as futuras gerações, né? Então, por que é importante? Qual é o motivo? Qual é a justificativa, tá? Já já, depois eu falo desse aqui de novo. Aí, olha só aqui, ó. Alguém escreveu, né? Essa proposta temática, veja, ó, que a banca avaliou a apresentação, e veja a questão de conteúdo aqui, ó. Não majorou. Já já eu explico o porquê, ó. Não majorou nota máxima, tá? Não majorou nota máxima. Mas quando a gente lê, ó, o texto, vamos lá, ó. Olha só, preste muita atenção nessa aula hoje. Espero que você esteja gostando, tá? Já já eu vou deixar aqui alguns temas para você ir treinando, tá? Com base no edital, com base no perfil na banca. Tem mais temas no meu material, no meu e-book, como eu falei, que está acessível para ajudar na sua aprovação. Eu não vou detalhar esse texto, eu só vou falar de tema, viu, gente? No próximo vídeo a gente vai falar de estrutura, aí eu posso mencionar mais, detalhar mais. Então vamos lá. A ação global para o enfrentamento da emergência climática caracteriza um grande desafio para a contemporaneidade. Nesse sentido, é necessário discorrer sobre os atores responsáveis pelo enfrentamento do tema, os impactos, as ações para seu enfrentamento e a importância do pensamento agora para as gerações futuras. Lembrando que a aula é só sobre tema e tópico, não vou falar de estrutura nem de correção agora. Então vamos lá, aqui ó, o que você não vai fazer na sua prova discursiva, preste muita atenção. Vou pegar um marca-texto aqui, pronto. De início cumpre o quê? Ó? Principais atores, tá vendo? Ó? Aqui foi mencionado que isso vai ser exposto, vai ser explicado. Principais atores. Aí o que acontece? Ó? Você não vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ó? O candidato, ao invés de começar logo, ó, ele foi contextualizar, tá vendo? Essas informações aqui, ó, nesse caso, elas só servem no texto como esse aqui, ó, no sentido para questão de linhas, entendeu? Elas não agregam muita coisa aqui, e nesse caso, para a dissertação expositiva da Banca Sebrasp. Ó, veja, ó, ele disse que o que mencionou os atores, né? Aí o que acontece? Nesse contexto, o painel intergovernamental e tal, etc., contextualização, mas não está abordando o tema. Aí, ó. Nesse viés, né, dado seu caráter global, aí aqui vem, ó, as organizações têm papel fundamental na conscientização do tema. Além disso, entidades reconhecidas como grandes poluidoras econômicas, industriais e empresas exploradoras apresentam um papel fundamental na medida em que implementam ações para reduzir danos decorrente de suas ações, como reflorestamento de áreas degradadas, né? Degradadas e uso de energia. Ou seja, o que é que esses atores têm em comum aqui? São atores genéricos. E aí você vai evitar esse tipo de informação. Então, aqui, ó, por exemplo, não precisava contextualizar. Já colocaria aqui, ó, nesse contexto, vírgula, os países de primeiro mundo. Aí explica por quê. Né? As multinacionais, aí explica por quê. O poder público, aí explica por quê. Então tem que explicar, tá? Então, para a banca Sebrasp, esse tipo de informação só serve para quantidade de linhas. Mas, como eu falei, aqui ó, não majorou a nota total, justamente porque os agentes aqui citados, mencionados, eles foram genéricos aqui, ó. Então, as organizações internacionais. Quais organizações? ONGs, empresas multinacionais, os países do primeiro mundo, os Estados Unidos, é a China, enfim, é muito importante esse tipo de proposta temática que você apresente, mencione e explique, e que seja bem claro, que seja bem objetivo. Aí olha só, entidades reconhecidas como grandes poluidoras. Quem são essas entidades? Então tem que dizer quem é. É CIT, tá? Econômicas, indústrias e empresas exploradoras apresentam papel. Então, é a Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, um exemplo, é a mineradora X. Então, é importante que tenha, nesse caso aí,
tá, esse tipo de informação. Por isso que não houve abordagem completa. Então, preste muita atenção nisso aí. Aí o outro tópico, olha só, os impactos atuais e as ações viáveis para o enfrentamento das mudanças climáticas. Aí, de novo, ó, apesar, não precisa, você não vai fazer isso aqui no seu texto, gente, ó. Apesar dos esforços do Acordo de Paris, dados da Organização das Nações Unidas apontam que em 2024 a temperatura média do planeta já superou 1,5 graus Celsius. Aí, diante disso, ó, o que é que foi o candidato fez aqui, ó? Ele contextualizou, tá? Como eu falei, isso aqui só ajuda na quantidade de linhas, mas é importante que você já de cara já mencione e explique. Então, quais são os efeitos? Quais são os impactos atuais? Tá? Então, aqui, ó. Então, uma consequência drástica, eu colocaria aqui, ó, ponto seguido, uma consequência drástica dessa mudança climática, compreende as enchentes que estão e tal, acontecendo no Rio Grande do Sul e por aí vai, etc. Outra é o derretimento das geleiras e tal, e explica, cita e explica, tá? Para o Sebrasp isso é muito importante. E aí, como eu disse, ó, contextualizou de novo, ó, contextualizou ali em cima, tá? E aí acabou que desenvolveu poucas informações, né, e poucos fatos sobre cada aspecto para o Sebrasp. Isso não é importante, não é pertinente. Aí, diante disso, os impactos das mudanças climáticas, ó, das mudanças aumentaram, ó, ao redor do planeta. Ó. Veja, ó, quais impactos? Entendeu? Que efeitos? Tá? Veja, não está citando. Fica aqui pressuposto a mudança aqui, ó, a mudança de temperatura, né, prevista lá. Nessa perspectiva, o Brasil tem vivenciado situações adversas. Ó. Aí só aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha só, onde é que o candidato fez aqui, ó. Só citou, viu? Ou seja, contextualizou muito, aí só apresentou, mas não explicou. Caso de enchente no Rio Grande do Sul e seca no Amazonas, né? Por quê? O que aconteceu? Por causa do quê? Que situação? Então, lembre, efeitos da mudança climática. Por que essas mudanças? Por que essas enchentes aconteceram no Rio Grande do Sul? Foram, aí faltou a relação com a questão das mudanças climáticas, né? Nesse sentido. Aí, ainda, algumas ações são necessárias, né? Esse aqui é o último tópico, ó. Vejam, nem só mencionou, mas não comentou, não explicou os tópicos. E aqui vai apresentar ações, ó. Tá? Redução do uso de combustíveis fósseis e transformação ampla para uma matriz energética limpa, como energia solar e eólica. Ou seja, gente, aqui, ó, essas ações, elas são bem genéricas, são bem informações que não tem, vamos dizer assim, um agente, tá? O que eu oriento nesse tipo de situação? A banca solicitar de você que ações, medidas, coloque pelo menos um agente. Tá? Quem é o agente, professor? É quem vai fazer alguma coisa. E aqui uma dica para você aí, ó. Você na hora lá quiser se lembrar de agentes genéricos, lembra disso aqui, ó. Quem você pode colocar para ser um agente? O governo. Quer dizer, por exemplo, o governo precisa apresentar um decreto, use o seu conhecimento, por exemplo, de direito administrativo, aquele conhecimento básico, né, das funções atípicas, né, dos agentes. Né. Então, o governo, por meio de um decreto, precisa implementar a disciplina de educação ambiental para conscientizar os estudantes. Ó, um exemplo, é um agente. E colocar, ó, pelo menos como, entendeu? Pronto. Aí você não vai ter uma medida genérica, uma ação genérica. Aí o professor quer assim, ó, ONGs, que elas são importantes. Esse M, a mídia, dependendo do tipo de proposta. O I é o indivíduo, o cidadão também ele tem responsabilidade, dependendo do tema. Esse F, professor, é a família, dependendo da situação. Tá? Esse E, professor, é o Estado, com E maiúsculo. Tá? E esse S é a sociedade. Ó. Na hora lá, ó, você cita pelo menos dois e explica e diga como. Então, por exemplo, professor, eu posso colocar outros atores, outros agentes que não estejam aqui? Pode, por exemplo, a escola, gente, a escola. Lembre que a escola é educação,
medida para qualquer tipo de problemática. Vamos dizer que o tema que a banca cobra de você seja a ressocialização dos detentos, um exemplo. Aí imagina, quem pode fazer alguma coisa, né? Quais são os agentes, atores, pede lá, né? Qual a importância, um exemplo, né? Ações e tal, etc. Aí você coloca, ó, a questão da escola, a escola ela é importante, só que aí você vai dizer quem, né? Então, nesse caso, quem é o agente que vai usar a escola? O MEC. O Ministério da Educação precisa apresentar uma disciplina X em que os estudantes vão estar tratando sobre conhecimento do que se trata de crime ou não, etc., e por aí vai, no sentido de conscientizar. Tá? Então, a questão aqui é que está muito genérica. E a importância? Ó? E a importância? Ó? Por fim, por fim, é fundamental pensar agora para tentar impedir os problemas mais severos que podem ocorrer devido às mudanças climáticas. Nessa ótica, os próximos anos são fundamentais para impedir que o planeta chegue em um ponto de mudanças irreversíveis capaz de gerar grandes impactos negativos à vida. Faltou o quê aqui, ó? Faltou o quê nesse caso aqui, tá, gente? Aqui não é para. Não estou detonando o texto, não. Não, só para você entender, ó. O que é que faltou? Por quê? Né? Por que é importante, ó? Por que é importante sim pensar no agora, no clima, para as futuras gerações? Por quê? Aqui, um repertório, gente, que ele é muito importante, que se chama Constituição Federal. Numa hora dessa, você lembrava, por exemplo, da questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que está na Constituição Federal. Aí eu chamo de repertório coringa, serve para temas que sejam relacionados ao meio ambiente. Então, por que é importante se pensar, poder colocar? Porque através da conscientização ambiental, não é isso? As crianças, os adolescentes, os jovens de hoje vão poder ter cuidado do meio ambiente, vão poder evitar poluições, vão poder diminuir problemas, uma série de problemas ambientais que são incidentes, né, são graves no contexto odierno, e dessa maneira vão garantir que as próximas gerações vivam em um ambiente perfeitamente, né, ecologicamente equilibrado, tal como garante a Constituição Federal de 1988. Um exemplo, tá, gente? Então, nessa aula de hoje, eu estou enfatizando temas e tópicos, não esqueça. Você precisa ser claro para a banca Sebrasp. Isso eu explico. Então, um texto que eles gostam é um texto bem enxuto, bem objetivo. Se pede efeitos, consequências, já então, vamos dizer assim que você vai começar o primeiro parágrafo. Então, de início, importante analisar as consequências, vamos dizer assim, as consequências da superlotação carcerária no Brasil. Ponto seguida. Nesse contexto, o agravamento, né, vamos dizer assim, a reincidência da prisão, né, dos detentos é um efeito negativo dessa superlotação. Citei. Agora eu vou explicar. Vírgula, uma vez que nas situações que os ambientes carcerários estão ou têm no país, né, com superlotação, falta de higiene, e sem além com alguns problemas. Aí eu vou dizer, o que é que vai acontecer? É, dificilmente o indivíduo vai ser ressocializado. Né? E aí o que acontece? Ele vai sair, ele vai ser solto, ou ele vai fugir, e lá fora, como ele não foi reeducado, ele vai novamente buscar no crime uma solução para viver. Ou seja, cite e explique. Cite e explique. E como eu falei para vocês, Banca Sebrasp, né, tem aqueles tópicos ali, eles elaboram temas, eles têm uma facilidade para elaborar temas de diferentes situações, né, temáticas relacionadas à atualidade, e você precisa ficar atento a isso aí. Né? Quais são os efeitos da inteligência artificial, né, no Brasil, por exemplo? Quais são as consequências, quais são os efeitos? Aí cite e explique dois, pelo menos. Ah, professor, mas eu entendo o conteúdo, eu vou citar e explicar três. Eu posso? Pode. Só não pode citar e explicar só um, que aí tangenciou já era. Tá? Como eu falei, Sebrasp gosta de objetividade, de clareza nas ideias. Tá? Continuando aqui, ó, chegando aqui na fase final das nossas aulas, eu vou deixar alguns temas aqui. Tem mais propostas temáticas no meu material, no meu e-book. Vou deixar aqui para você treinar, tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, é uma questão importante relacionada à educação.
Eu até imaginei que esse tema a banca já ia cobrar, mas ela não deixou ainda, não cobrou ainda, é a questão do analfabetismo funcional. Então, no nosso Brasil, ainda nós temos uma quantidade de pessoas que são analfabetas nesse contexto. Aí, de repente, professor, eu não sei nem o que significa isso. Aí eu coloquei textos motivadores aqui para te dar informações, para te dar esse tipo de conhecimento, tá? Então, quais são os desafios para diminuir, amenizar o analfabetismo funcional no Brasil? Tá? Não esqueça. Nesse tipo de enunciado, nesse tipo de tópico, você vai citar e explicar pelo menos dois desafios, né? O primeiro é, aí você coloca lá um exemplo, a ausência de investimento na educação do país. Aí você vai provar, você vai explicar por quê, né? Aí o segundo você vai dizer é o excesso de telas que as crianças e adolescentes acabam tendo, sendo influenciados. Aí você citou, agora tu vai explicar por quê, tu vai dizer por que esse excesso de telas. É porque a criança acaba não tendo interesse pela leitura de livros e, consequentemente, usando muitas redes sociais, tendo muita luminosidade, que tira a concentração, que dá ansiedade, entre outras coisas. Acaba, e não esqueça, vai para o tema, acabam fazendo com que elas não consigam interpretar, não consigam fazer uma leitura que compreenda o texto, enfim, por aí vai, tá? Não consigam extrair informações implícitas de um texto e etc. Olha aqui o tópico 2 que eu coloquei, ó. Qual é o impacto da tecnologia no agravamento e na possível proposta de intervenção na problemática? Então, a tecnologia, aqui, ó, veja, ó, ela pode tanto ajudar, né, como ela pode prejudicar. Então, aqui cabe a você discorrer sobre esses dois. Como a tecnologia ajuda? Como ela pode atrapalhar? Tá? E ações necessárias para reduzir o analfabetismo funcional no país, certo? Outro tema, olha só, algo que você não pode deixar de discorrer, a questão da cultura. Às vezes é uma temática assim que fica assim esquecida, mas para concurso você não pode esquecer, tá? Então aqui a proposta temática, eu vou deixar aqui, certo? Para você bater o print. O conceito de identidade cultural e sua relação com a história de uma sociedade. Isso é muito importante. As características da atual produção cultural brasileira diante da emergência de novos atores e novas formas de comunicação. A relação entre a cultura de massas e o exercício da cidadania, entendida como participação política nas instâncias formais e informais, e sua importância para o enfrentamento dos desafios que se apresentam para o Brasil. Mais uma proposta temática, aqui a questão relacionada à mulher. Veja bem, um tema relacionado à mulher que já caiu na banca Sebrae, que a banca que Sebrae já cobrou, é violência de gênero, violência contra a mulher. E dentro desse contexto da atualidade, né, de recorte importante, eu coloquei aqui a questão das mulheres na política brasileira, né? Então, o Brasil, imagina aqui, ó, dentro de um ranking mundial, né? Olha só a posição aqui do Brasil. Isso é algo para você ficar atento, de olho, para você treinar também. Então, e aqui eu coloquei assim, ó, você pode, professor, eu vou escrever uma dissertação argumentativa para treinar. Aí você usa somente aqui a frase temática, mulheres na política brasileira. Aí você vai discorrer sobre conquistas e desafios. Professor, eu vou treinar uma expositiva também. Aí você vai fazer o quê? Além da frase temática, você vai o quê? Ó? Desenvolver fatos e informações sobre o desequilíbrio de gêneros na representação política brasileira. Isso é fato, isso é visível, certo? Quantos partidos, né, correm o risco de perder, né, de ter pagarem multa ou ter alguma situação, um efeito negativo mesmo, drástico, porque não atingiram o quórum de mulheres, né, necessário ali ao cargo. Porque a mulher não quer participar da política, você não vai abordar esse tipo de informação num tipo de tema como esse, pelo amor de Deus. Ó. Aborde exemplos de ações públicas e ou sociais que busquem reverter o desequilíbrio de gêneros na ocupação de cargos de liderança política no Brasil. E o outro tópico, relacione o debate sobre a baixa representatividade de mulheres na política à divisão do trabalho na sociedade brasileira.
abordando expectativas ou estereótipos associados às mulheres que ocupam cargos de destaque, né? Ou coisa boa, ou temática interessante. E aqui, um, umas últimas propostas. Eu falei, eu vou deixar aqui, tá, para vocês. Você aí treinar, você abordar. Professor, eu gostei desses temas. Tem no seu material? Tem, e tem outros. Como eu falei, apenas R$ 20 o valor do e-book. Preço bem acessível aí, cabe em qualquer orçamento. Certeza que vai lhe ajudar aí na sua aprovação. Então, a proposta é temática aqui da esquerda, né? A questão da mobilidade urbana, um tema como a questão da cultura, que às vezes a gente fica assim, ah, isso não vai cair, não vai cair. Treine, treine porque estamos falando de Sebrasp, tá? Então, eles conseguem elaborar proposta temática de, de assuntos que você acha que não vai dar, mas eles fazem isso. Então, aqui, ó, falta de agilidade no que se refere à mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras. Isso aqui é um problema seríssimo, relevante, uma questão atual. Aí aqui, ó, tópico 1, as causas dos congestionamentos. Tá? Você vai citar, explicar pelo menos duas causas. A relação dos meios de transporte utilizados nas metrópoles brasileiras com a falta de agilidade na mobilidade urbana. Duas soluções para adotar as grandes cidades brasileiras de sistemas coletivos de mobilidade mais qualificados. E aqui, claro, não pode deixar de lado essa questão das fake news, essa questão da inteligência artificial, que hoje ela tem uma importância muito grande, tem reflexos positivos na sociedade, mas também negativos. Então, você que vai trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, você não pode deixar de treinar algo relacionado à questão do uso de inteligência artificial e é o que eu enfatizei na questão do judiciário, né, que tem efeitos positivos, né? Então, a adoção de ferramentas de inteligência artificial no judiciário brasileiro, o impacto na celeridade e na eficiência dos processos. Desafios éticos e jurídicos associados ao uso da inteligência artificial na tomada de decisões judiciais. E eu coloquei aqui, na verdade, a LGPD mais como repertório para você lembrar que pode ser usada, né? Como a Lei Geral de Proteção de Dados interage com o uso de inteligência artificial no judiciário brasileiro, tá? Então, quero aqui só voltar rapidamente, agradecer a você. Gente, muito obrigado por você que chegou até aqui nesse nosso primeiro vídeo. Como eu falei aqui na aula de hoje, nós falamos sobre temas e falamos sobre tópicos, né? Você viu que a Banca Sebrasp ela trouxe uma provável inovação, tá? Que aí na próxima aula de estrutura, nós vamos falar e vou colocar já exemplos de textos prontos, dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Aí não fica pensando, ah, meu Deus, eu vou ter que decorar repertório e tudo mais. Não, calma, presta atenção. Como eu mostrei aqui no vídeo, a banca ela vai querer saber se o teu texto dissertativo ele tem a estrutura de uma dissertação. Eu vou explicar, né, isso, a questão dos parágrafos é muito importante. Se você abordou o tema e se é o texto coerente e coeso. Ela não fala em nenhum momento em repertório produtivo e tal, ou seja, ela continua sendo o Sebrasp, tá? Só querendo, claro, como eu falei, se ela for inovar aqui, eu também estarei deixando você preparado aqui para o que deve é, tá bom, gente? Um abraço e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu nos permitir.